Canal Universo dos Números, eu sou o professor Augusto. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, hoje vamos ver o módulo 21, que fala sobre semi-reta, segmento de reta e posição relativa, tá? A gente vai ver os três casos que fala sobre o surgimento, né, que eu tenho de ponto reta e plano, né, certo? Dando continuidade ao nosso assunto. Bom, uma reta não tem começo nem fim. Por essa razão, como já foi comentado anteriormente, pode-se usar flechas que indicam o sentido que a reta terá para cada um de dois lados, né? Então aqui eu tenho um ponto A, né, representado pela letra maiúscula, e aqui eu tenho um ponto B também representado por uma letra maiúscula, né? Certo? Em vez de usarmos apenas a letra minúscula para identificar essa reta, podemos indicar reta nesse caso, né? Ou seja, AB maiúsculo com flechinha ambos os lados, né? Lê-se reta B, certo? Essa indicação é feita pelo fato de que é impossível fazer um uso de uma folha de papel sem restrição de tamanho para nela indicar uma reta infinita, certo? Bom, há muitas situações, entretanto, que nos interessa apenas um pedaço de uma reta, como ocorre no desenho de algumas figuras, como o triângulo, né? Então veja só que o triângulo ele precisa de três lados para formar um triângulo e três vértices, certo? Assim, veja que ele é apenas uma parte que eu tenho de uma reta, né? Dos três lados que eu tenho do triângulo. Nesse caso, definimos e estudamos também a semi-reta, segmento de reta, além das posições relativas entre reta ou segmento de reta, né? Acompanhe. A primeira que nós vamos ver agora é a semi-reta. É uma parte da reta que possui um começo, mas é ilimitada no outro sentido. Para nomear uma semi-reta, toma-se o ponto de origem e o outro ponto pelo qual a reta passa, ponto pertencente à semi-reta, né? Exemplos: aqui tem um ponto O, que é o ponto de origem, de onde ela começa, e um ponto A, distante do ponto O, que é a origem, né? Então, veja só, ele começa aqui e vem embora para cá, para a direita, né? Então, essa reta é infinita para a direita. Então, ela é chamada de semi-reta, certo? Porque ela tem uma origem, mas não tem fim, ok? Então, indicamos a semi-reta OA. Então, veja só que em cima da letra, né, OA, tem uma seta apenas para um lado, o sentido, certo? Lê-se semi-reta OA. A origem é o ponto O, tá? Então, olha só, gente, aqui em cima, né, tá faltando uma flechinha, né? Acho que é um erro do livro e agora que eu vim perceber, tá? Então, você corrige no seu livro, tá? Pega aí a caneta e corrige seu livro, tá? Então, aqui é para ter uma flechinha, tá? Nesse sentido, ok? Coloquei uma flechinha. Talvez vocês tenham, mas o meu livro não tem, né? Agora que eu vim perceber, certo? Então tem uma flechinha nesse sentido, uma flecha nesse sentido, né? Então lê-se semi-reta OA. A origem é o ponto O, né? Então aqui o ponto O, né? É a origem dessa semi-reta, ok? Bom, segmento de reta. Segmento de reta ou simplesmente segmento é uma parte de uma reta compreendida entre dois pontos, chamado extremo de segmento. Assim, há um começo e um fim. Como exemplo, temos o seguinte segmento de reta. Não? Então, ela tem um começo que começa no ponto A e tem um fim que termina no ponto B. Ou seja, essa linha aqui que tem um começo e um fim é chamada de segmento de reta ou apenas segmento, tá? Porque ela tem um começo e um fim. Indicamos segmento de reta apenas com AB maiúsculo e um tracinho em cima. Veja que só tem um tracinho, eu não tenho uma flechinha, né? Quando tem a flechinha ambos os lados, é chamada de semi-reta. Quando tem a flechinha apenas com um lado, é semi-reta, né? E ambos os lados é reta, certo? Então, quando tem a flecha ambos os lados, é chamado de reta. Apenas um lado semi-reta
E quando não tem nenhuma das duas flechinhas, é chamado de segmento de reta ou apenas segmento, né? Então, lê-se segmento de reta AB, certo? Então, aqui também, nesse caso, era para ter uma flecha, um tracinho, né? E não tem, certo? Segmento de reta AB, certo? Se seu livro não tiver, você corrige, tudo bem? Então, vamos lá. Segmentos colineares. Chamamos de segmentos colineares aqueles que estão em uma mesma reta, né? Então, exemplo. Veja só que aqui eu tenho uma reta, né? Uma reta R, aonde nessa reta R eu tenho 3 pontos, né? Eles são chamados de pontos colineares, ou seja, segmentos colineares. Então, o que são segmentos colineares? Segmentos colineares são quando eu tenho pontos em uma mesma reta, né? Então aqui eu tenho 3 pontos em uma mesma reta, então é chamado de segmentos colineares, certo? Então aqui eu tenho os segmentos AB, BC são colineares, né? Então AB é colinear e BC também é colinear porque estão numa mesma reta. Uma observação: não é necessário que os dois segmentos tenham ponto em comum, basta que estejam na mesma reta, ok? Depois nós temos segmentos consecutivos. Chama-se segmentos consecutivos aqueles que têm apenas uma das extremidades em comum, né? Uma extremidade comum. Então aqui nós temos como exemplo um segmento de reta AB e depois BC, né? Então aqui é chamado de segmento consecutivo, tá? Porque eu tenho uma extremidade comum. E que extremidade é essa? É justamente aqui, ó, a parte que eu tenho em B, né? Então B, ele é comum tanto para A quanto para C, né? Então o segmento AB, trocar aqui para o apontador, o segmento AB e BC são consecutivos, né? Então, AB é consecutivo de BC, certo? A extremidade B é o comum aos dois segmentos. Retas paralelas e distintas. Duas retas distintas e que estão no mesmo plano são paralelas quando não possuem ponto em comum, ou seja, não se cruzam, né? Então veja aqui nesse plano alfa, né? Lembrando a nossa aula anterior, aqui nesse plano alfa eu tenho duas retas, né? A reta S e a reta R. Elas estão no mesmo plano, uma do lado da outra, né? Então elas são retas paralelas distintas. Então, disse que R é paralela a S. Indicamos R, duas barrinhas, S. Então, R é paralelo a S. Então, essas duas barrinhas entre essas duas letras, gente, significa a palavra paralela, ok? É importante destacar que as retas paralelas são coplanares, ou seja, estão em um mesmo plano, né? Então, toda vez que você falar em retas coplanares, significa que elas estão em um mesmo plano, né? Então, essas duas retas aqui são coplanares, pois estão no mesmo plano, que é o plano alfa, ok? Depois temos retas concorrentes. Duas retas são concorrentes quando possuem apenas um ponto em comum, ou seja, cruzam-se no único ponto do plano que as contém. Então veja só que aqui eu tenho um plano alfa, né? Aonde eu tenho a reta S, né? A reta S e a reta R. Quando elas se cruzam entre si, eu tenho um ponto comum. Esse ponto foi chamado de ponto P, tá, gente? Pode ser qualquer ponto, né? Pode ser qualquer letra do nosso alfabeto, desde que seja maiúsculo. E aqui a gente colocou um ponto P. Então, esse ponto P é comum tanto para S quanto para R, ok? Na figura, o ponto P indica o cruzamento das retas concorrentes R e S no mesmo plano alfa. Então, as duas retas, né, elas se cruzam, então são chamadas de retas concorrentes, porque elas se cruzam em um determinado ponto, que é esse ponto P, tá? Bom, gente, o módulo 21, né, o exercício de aplicação, né, como vocês sabem, o exercício de aplicação é realizado junto ao professor, né, e o proposto vocês fazem em casa, ok? Bom, depois que você assistir o vídeo, né, vocês copiaram o exercício de aplicação, faça o seu exercício proposto, ok? Não deixe de fazer o exercício proposto, porque é praticando que se aprende, ok? Bom, a questão número 1 diz o seguinte:
Identifique e nomeie todas as semirretas representadas na figura, né? Aqui nós temos aqui uma figura, onde eu tenho uma origem, que é o ponto O. Aí eu tenho para cá, né, um segmento, uma semirreta que passa por A, depois a outra que passa por C, depois a outra que passa por B e depois a outra que passa por E. Ele quer que você nomeie todas as semirretas, né? Então a primeira aqui vai ser a que passa por A. Então vai ser a semirreta OA, né? Essa flechinha, né? Certo? Depois aqui passa por B, então semirreta OB. Depois que passa por C, semirreta OC. E depois aqui passa por E, semirreta OE. Okay? Então a gente nomeou todas as semirretas possíveis dessa figura que tem aqui, da questão número 1. Ok? Vamos lá para o nosso próximo slide. A número 2 diz o seguinte, né? Marque no quadro em branco 2 pontos distintos A e B. Então, ponto A e um ponto B, distinto. Depois traça um segmento de reta com extremidade nos pontos, nesses pontos, e 2 semirretas, sendo uma com origem no ponto A, passando pelo ponto C. Ok, então depois traça um segmento de reta com extremidade nesses pontos, né? Então, segmento de reta, tracei. Agora ele fala o seguinte, sendo aí depois, né, nesses pontos, e 2 semirretas, sendo uma com origem no ponto A, ó, 2 semirretas, então vai partir o ponto daqui, né, origem no ponto A, e a outra passando pelo ponto C, né, origem A, passando por C, pelo ponto C. Então vai sair uma reta daqui, que vai passar pelo determinado ponto, que é o C, né? E a outra com origem no ponto B, né? Então vai ser uma semirreta daqui, que vai passar pelo ponto D, né? Finalmente, complete a sentença corretamente, né? Então, a primeira daqui nós temos aí, ó, uma semirreta, né? Que passa pelo ponto C, e depois uma semirreta de B, que passa no ponto D, certo? Aí quer que você complete, né? A sentença corretamente. Então nós temos aí, na figura temos o segmento AB, né, segmento AB, além dele temos a semirreta AC e BD, ok? Então essa é a resposta da número 2. Vamos lá para a número 3. A número 3 é o seguinte, né? A figura mostra o início de um desenho feito por um desenhista, né? Então, aqui tem uma figura feita pelo desenhista, onde tem uma origem, né? Aí tem aqui um segmento de uma semirreta, né? Que passa por ponto B, e a outra aqui pelo ponto A, né? Veja só que aqui não tem as flechinhas, né? Certo? Então ele fala o seguinte, nessa figura é possível identificar 3 retas concorrentes, não, com retas concorrentes, né? Para vocês terem uma ideia, retas concorrentes é quando elas se cruzam, né? 3 retas concorrentes seria nesse caso assim, ó, né? 3 retas concorrentes. Então a letra A não é. Depois ele fala o seguinte, 2 segmentos de retas paralelos. Segmento de retas é quando eu tenho uma do lado da outra, né? Então não é a letra B também. C, 2 segmentos de retas colineares, né? O que são retas colineares? Segmento de retas colineares, desculpa. São retas aonde eu tenho ponto, né? Pontos em uma mesma reta, né? Aqui um ponto A, um exemplo, né? Aqui um ponto B, nesse ponto aqui um ponto B, né? Um ponto B, aqui um ponto C, né? Então aqui são segmentos de retas colineares, né? Então nesse caso, veja só que elas não estão numa mesma reta, né? Aqui elas estão diferentes, certo? Então a letra C também não é. D, duas semirretas de mesma origem A, não, né? Porque a origem é O e não A, ok? Então, sobre a última, 2 segmentos de retas consecutivos, sim, ó, são consecutivos, né? O de A até O e de O até B. Então, são segmentos consecutivos, certo? Então, você marca aí a letra E, ok? Bom, gente, a nossa aula por hoje, né, sobre exercício de aplicação, né, vai ter a questão 3 e até o próximo vídeo.